Graça e paz, meu irmão, minha irmã, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Quero agradecer ao Senhor por esse tempo em que os nossos encontros da nossa escola dominical estão virtuais, mas eu quero compartilhar com vocês a alegria que tem sido poder estar aqui com vocês, apesar das dificuldades. Gostaria de colocar aqui para vocês que essa é a nossa última escola dominical desse ano. Então nós entramos aí no recesso, nós voltamos aí no ano que vem, quando começa o nosso ano eclesiástico. Então no primeiro domingo de fevereiro. Bom, esperamos, quem sabe até lá podemos já ter nossos encontros presenciais, né? Vamos aguardar aí no Senhor. Mas enfim, essa semana é uma semana muito especial, que é a semana do Natal. E nós, como cristãos e cristãs que somos, protestantes que somos, nós aproveitamos esse período para lembrarmos, para aguardar esse dia, o dia 25 de dezembro, que é o dia em que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Claro, nós não temos real certeza de que foi nessa data, né? É uma data aproximada aí. Mas enfim, o importante não é o dia em si, mas o importante é nós lembrarmos que Jesus nasceu para nos salvar. E tem uma história linda, uma história onde Maria é agraciada e o anjo conta essa história, né? Conta essa dádiva a ela, né? E diz, né, que ela é agraciada, que ela é bem-aventurada, e certamente ela deve ficar, nossa, o que será que significa isso? E depois vem a notícia de que ela daria à luz a um filho, e esse filho se chamaria Jesus Cristo. E nós conhecemos a história em que José, ele fica preocupado, que ele não sabe que essa história, Maria está grávida e não é dele. E imagina a situação de Maria naquele momento, né? Se hoje uma moça engravida, solteira, já é algo desconfortável, né? Imagina naquela época, né? O que não seria de Maria. Mas aí um anjo aparece em sonho para José e explica toda a situação, e aí ele obedece, né, ao Senhor, obedece a Deus, né? E tem ali aquele período em que ele cuida, né, da Maria, enfim. Depois nós sabemos aí da história que eles vão até a Belém, e lá em Belém eles não têm lugar para ficar, tá chegando os dias de Maria dar à luz, o único lugar que eles encontram é uma simples estrebaria. Então o Rei dos Reis, ele vai nascer numa simples estrebaria, um lugar humilde, simples, sem luxo. E ele encontra ali o lugar para ele nascer. E Jesus nasce, né? O menino Jesus, quem nós aguardaremos aqui no dia 25. Então, o menino Jesus, ele nasce. E ali tem aquele momento com os anjos, né? Glória a Deus nas maiores alturas. Depois nós temos os pastores, nós temos os reis magos que aparecem, né? A gente faz essa leitura que parece que tudo foi ali imediatamente, né? Jesus nasceu, os pastores chegaram, os reis magos chegaram. A gente sabe que essa história não é bem assim, né? Mas eu não vou entrar aqui nesse mérito agora, nós não estamos estudando exatamente isso, mas o estudo de hoje ele tem o tema de quem é Jesus. Então é legal fazer essa apresentação de Jesus nesse período, né, que antecede aí o Natal, e que você certamente está aí se preparando, né? Arruma na sua casa, já deve ter montado a sua árvore de Natal, seu presépio, enfim, está nesse clima de Natal, e para nós é uma data muito especial, né? Que é o nascimento de Jesus. E esse Jesus, ele veio para uma finalidade, né? Para salvar a humanidade, para salvar a mim, para
para salvar a você. E é por isso que nós nos alegramos tanto, né? Por isso que nós celebramos o Natal, por isso que nós nos alegramos. Mas a nossa lição de hoje, como eu disse, é quem é Jesus, e ele está baseado em João, no primeiro capítulo de João, do versículos 35 ao 51. É uma leitura um pouco extensa, mas antes vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te damos graças, rendemos toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor, e pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria, que nos oriente na leitura da Tua Palavra, no estudo dessa manhã. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa escola dominical, Senhor. Esse veículo, Senhor, de evangelização, de estudo da Tua Palavra, de compartilhar, de comunhão. Obrigada, Senhor. Mesmo que virtualmente nós temos sido alimentados por Ti. Quero Te louvar por cada irmão, cada irmã que tem acompanhado a escola dominical, tem dado um feedback de como estão acontecendo, da sua experiência. Obrigada, Senhor, por cada irmão. Obrigada, Senhor, pelos irmãos que estão assistindo distantes, Senhor, de outros estados, Senhor. Eu quero Te louvar e Te agradecer, Senhor. Que Tu encontre-os, Senhor Jesus, em paz, Senhor, juntamente com as suas famílias, Senhor. Tu venha, Senhor, abençoar. E Te pedimos, Senhor, que nos capacite para a leitura da Tua Palavra e para o estudo bíblico dessa manhã. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura do texto. Começa aí no versículo 35 de João, o Evangelho de João, capítulo 1. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que seguiam, lhes disse: O que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? E Rabi quer dizer mestre. Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão Pedro, a quem disse: Achamos o Messias. O Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus, olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Olha só. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. E acrescentou: em verdade vos digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então essa é a leitura de hoje, que o Senhor nos abençoe.
Então, esse texto que nós acabamos de ler se refere ao início lá do ministério de Jesus. Então, a gente já está aí, né? Contei aí um pouquinho sobre a história de Jesus, do nascimento de Jesus, para a gente recordar um pouquinho, até porque nós estamos aí prestes a chegar ao Natal. Mas, na verdade, Jesus ele começa o seu ministério lá depois dos 30 anos, né? E segundo o costume judaico, era quando se tinha a maioridade. Então, hoje seria 18 anos, né? Ou 21 anos para algumas situações. Então, Jesus começa ali seu ministério e começa chamando os discípulos, né? Então, ele é chamado de mestre por alguns deles, profeta, Cordeiro de Deus, Rei de Israel. A gente vê aqui essa conversa aqui com os discípulos que começam a seguir. Então, esses títulos condensam as expectativas do povo de Deus em relação à sua manifestação na história e às suas próprias esperanças e anseios de libertação. Então, nós sabemos que no Antigo Testamento há inúmeras profecias falando desse Messias que viria para libertar o povo. A gente conhece essa história de que o povo, eles esperam alguém com uma espada, alguém tipo um general ou algo parecido para libertá-los, né, dessa escravidão, dessa perseguição, do Império Romano. Então, eles eram, na verdade, eles tinham essa esperança, né, de que viria o Messias. Então, se a gente lê alguns textos aqui do Antigo Testamento, a gente vê o quanto Jesus é aguardado. E pelo diálogo aqui de Jesus com esses discípulos, né, com os primeiros discípulos, percebe-se que eles estão aguardando o Messias, que eles esperam o Messias. E aí eles começam a chamá-lo de mestre, né? Rabi, que significa mestre, de Cordeiro de Deus, de profeta, de Rei de Israel, enfim. Revelam também a compreensão que cada um tinha a respeito de Deus e suas primeiras impressões a respeito de Jesus. São impressões carregadas de sentido e todas verdadeiras, mas mesmo juntas, não são suficientes para revelar quem é Jesus. Então, se a gente lê isso daqui, olha, Jesus é Cordeiro de Deus, Mestre, Messias, Profeta, Rei de Israel. A gente encontra uma infinidade aí de adjetivos e ainda vai faltar adjetivos para a gente falar de quem é Jesus, né? Os encontros com Jesus nessa passagem revelam, por um lado, a alegria de quem reconhece nele o cumprimento da promessa de Deus e a resposta às suas esperanças e anseios, e, por outro lado, a vontade de partilhar essa alegria com os amigos. Então, a gente vê, olha, um chamando o outro lá para seguir esse Jesus. E assim que vai um anunciando ao outro até chegar em Natanael, personagem destaque desse texto, que a gente vê que Jesus já o conhecia, e ele o trata com algo diferente, né, especial. E ele fala aqui, né, que é um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. E Natanael fica, abismado, né, como assim? Ele me conhece de onde, né? E ele fala assim, você estava ali embaixo da figueira. E ele fica maravilhado, porque realmente ele estava lá, né, embaixo da figueira. Primeiramente, ele revela seus preconceitos, né, Natanael, e a sua visão limitada a respeito da manifestação de Deus. E aí aquela pergunta, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, Nazaré não era dos bairros, vamos dizer assim, mais nobres, né, naquela época. Então, nós podemos dizer assim, nós moramos aqui em Itaquaquecetuba, né? E quando a gente fala que mora em Itaquaquecetuba, as pessoas já meio que torce o nariz, quer saber exatamente como que tem medo quando a gente dá o endereço para vir na nossa casa. Já aconteceu comigo isso inúmeras vezes, mas enfim.
Então, embora o Natanael ele fosse, né, israelita e conhecedor das escrituras, das tradições, enfim, ele não entendia ainda as coisas espirituais. Então ele fica bem perplexo ali com a fala de Jesus a respeito dele, né, que tinha visto ele embaixo da figueira e tal. E, enfim, mas isso, né, não é o bastante, é um conhecimento que não está nos textos e na tradição. E esse tipo de conhecimento que Felipe o convida, vem ver. Então, esse convite de se aproximar de Jesus era para que eles pudessem conhecer de fato e de verdade Jesus e conhecer além ali do que ele estava vendo aparentemente, que era para ver o que tinha dentro de Jesus, vamos dizer assim. A imagem da figueira é importante no texto. Era um lugar de meditação onde os rabinos costumavam ir à procura de tranquilidade para o estudo das escrituras. Então, olha só, Natanael, ele tinha um compromisso ali com a leitura, ele era realmente um bom israelita. No texto, Jesus faz uma referência ao sonho de Jacó. No último versículo, né, que nós lemos, que eles iam ver até anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, naquela escada, né, que Jacó via, que ligava da terra ao céu, enfim. Essa citação bíblica aponta para pelo menos duas coisas importantes. Primeiro, a limitação humana, ou os limites da nossa capacidade de saber e ver. Então, muitas vezes a gente vê o que está aqui, né? O que está aqui na nossa frente. O que está além, a gente não consegue ver muitas vezes, né? Então, a gente é convidado aqui a olhar além, né? Ter uma visão ampla, uma visão aberta, uma visão espiritual, né? Isso a gente só consegue quando a gente tem intimidade com o Senhor. E Deus está ali e não é percebido, segundo o fato de que sempre haverá mais o conhecer e o experimentar. A revelação é a iniciativa de Deus. É Ele quem vem ao encontro dos seus discípulos e discípulas, como foi o encontro de Jacó, dando-se a conhecer. O povo alimenta muitas expectativas e esperanças, resultado da incompletude da existência que só encontramos sentidos em Deus. Ele é a resposta a todos esses anseios e ainda mais. E aí eu quero fazer aí uma ponte, aí um link com o nascimento de Jesus. Então, o ser humano, o homem, a mulher, ela necessita de um complemento. Nós estamos sempre incompletos. E nós só nos sentimos completos quando nós encontramos a Jesus, aquele que nasceu, que cresceu, que teve uma vida aqui, andou aqui, viveu por aqui, não pecou e morreu pelos nossos pecados. Então, nós precisamos encontrar, né, esse sentido, e nós só encontramos em Jesus Cristo, nós só encontramos em Deus. Ele é a resposta a todos esses anseios e ainda mais. E quantas vezes nós encontramos pessoas que elas têm tudo, elas têm família, elas têm uma posição social legal, têm dinheiro, têm amigos, enfim, tem amor, tem todas as coisas aí que a gente considera importantes na vida, mas falta alguma coisa. E ela procura, ela está sempre procurando, e ela só encontra quando ela tem esse verdadeiro encontro com Jesus. Quando olhamos para a Bíblia, o exemplo dos discípulos do texto, temos as nossas compreensões prévias, expectativas e anseios e muitas perguntas. Jesus responderá a elas e nos ensinará muito mais.
Assim como os discípulos, também chamamos Jesus por vários nomes e títulos, que refletem um pouco o que pensamos e o que esperamos dele. Então, ele é nosso Pai, ele é nosso Senhor, ele é o nosso Rei, ele é o Príncipe da Paz. Enfim, a gente também tem o nome ao qual nós damos ao Senhor. Mas Jesus é muito mais do que a nossa mente é capaz de pensar e as nossas palavras são capazes de dizer, como eu disse há pouco. Nós podemos dizer aqui, elencar muitos atributos de Jesus e sempre vai ficar faltando, né? A gente não vai ter essa dimensão, né, de falar. Para saber mais sobre ele, algumas ações são necessárias. Então vamos lá. Então, é preciso ir sempre ao encontro de Jesus. E como que a gente faz isso? A gente ir ao encontro de Jesus. Então, tem algumas maneiras que nós podemos ir ao encontro, né? Felipe convida os discípulos lá, os que estão ali meio querendo seguir Jesus, ele convida, vem e vê. E eu quero convidar você para vir e ver quem é o Senhor. E você vê através da sua palavra. Essa é uma das maneiras de nós encontrarmos o Senhor, de nós conhecermos esse Jesus. A outra forma de nós conhecermos a Jesus é orando, né? Então, a gente falar com Jesus. A palavra dele fala conosco e nós falamos com Jesus através da oração. Essa é uma maneira da gente estar próximo e de a gente conhecer mais esse Senhor. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em Salmos 25:14, que é a intimidade do Senhor é para aqueles que o creem e aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, nós só teremos uma aliança com o Senhor se nós tivermos essa intimidade com ele. E é preciso anunciar que todas as pessoas podem ter esse encontro com o Senhor. E aí a nossa parte, né, de falar para as pessoas, né, esse Jesus que nós acabamos de conhecer aqui, que nós lemos a palavra, que a gente conversa com ele, que ele responde aos nossos anseios, que ele nos ajuda nas tribulações, que ele nos sustenta, que enfim, que ele nos ama. Esse Jesus, ele precisa ser anunciado, as pessoas precisam ver através de mim, através de você. Essa é a nossa missão, né, de falar do amor de Jesus. É maravilhoso quando nós encontramos alguém que está ansiando, ela não sabe o que está faltando e nós sabemos o que é, né? Falta Jesus e nós apresentamos esse Jesus a essa pessoa e ela começa a ter sentido na sua própria vida. O conhecimento de Jesus é um processo. A gente conhece Jesus de uma vez, a gente vai conhecendo. A cada dia a gente conhece um pouco mais. E aí nós podemos pensar aí na vida dos discípulos, né? Que a gente não conhece Jesus só de ouvir falar. A gente precisa ouvir, a gente precisa ver, a gente precisa seguir, assim como os discípulos fizeram, e a gente precisa conviver. E essa palavra conviver é estranha, né? Porque nós não estamos com Jesus de carne e osso como os discípulos tiveram aqui. Mas eu preciso conviver com esse Jesus diariamente. Eu não posso conviver com Jesus só nos domingos, na escola dominical e no culto à noite, ou só aos domingos, na escola dominical, no culto à noite, e às quartas-feiras, que é o dia do nosso estudo, ou na terça-feira que tem a reunião de oração. Não, eu preciso conviver com Jesus diariamente. O testemunho pessoal é muito importante e vai chegar um momento em que você vai dizer assim, olha, então, estou falando tudo isso para você e agora eu quero que você venha e veja quem é esse Jesus. Então, para a gente concluir, estudar a Bíblia
é um meio de graça indispensável para o crescimento espiritual e o desenvolvimento da santificação. Deve ser estudada com devoção, com reverência e humildade, tirarmos um tempo para a leitura bíblica. Dessa forma não tem como nós não conhecermos, né, esse Jesus. Então podemos ter um encontro com o próprio Jesus que se revela a nós em sua palavra. Esse conhecimento necessariamente nos levará ao testemunho. Então as pessoas vão ver nas nossas vidas essa mudança e vão querer saber. E aí você vai falar para ele assim, vem ver. E aí você apresenta esse Jesus maravilhoso. Jesus demonstra conhecer muito bem todas as pessoas que dele se aproximam pela primeira vez. Seus nomes, suas histórias de vida, suas esperanças e anseios. Então, quando nós apresentarmos Jesus a alguém, a gente já pode falar assim, olha, Jesus já te conhece, ele já sabe os seus problemas, ele já sabe quem é você, ele sabe o seu nome, ele já te ama. E essa é uma forma bonita de apresentar Jesus, né? Tão legal quando alguém vem e fala assim, nossa, eu já te conhecia de ouvir falar, não sei quem fala muito de você, né? É tão gostoso quando nós somos apresentados a alguém e alguém diz exatamente isso, né? Ele conhece suas vidas e suas histórias, suas esperanças, os seus anseios e que pode dar um novo significado para a sua vida. E essa deve ser a forma de nós apresentarmos Jesus. Então, quem é Jesus? Eu faço essa pergunta para você. E eu quero que você apresente Jesus a alguém, né? Essa semana, nós iniciamos aí a semana do Natal. Certamente a gente vai dar Feliz Natal para muita gente. Não esqueça do verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, que é a história que ele construiu e que nasceu, viveu e morreu para nos salvar. E tudo começou ali, quando ele nasceu. Tinha um propósito a sua vida, tinha uma finalidade, e que nós possamos sermos anunciadores desse Jesus Cristo. E eu quero agradecer a Deus por esse tempo que nós passamos aqui aprendendo a palavra. Quero agradecer ao Senhor porque você tem acompanhado essas aulas online. Quero agradecer ao Senhor pela sua vida. E a gente volta o ano que vem, se Deus quiser. E nesse momento eu quero orar, para que o Senhor nos abençoe. Oremos. Jesus Cristo, Príncipe da Paz, aquele que nasceu por nós, nasceu com o propósito de mostrar que é possível nós vivermos nesse mundo sem errar, sem pecar. E que a sua vida teve um propósito de amor, que era morrer pelos nossos pecados. E hoje nós podemos ter vida em Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por esse tempo de aprendizado, de saber um pouco mais quem é o Senhor e que nós possamos anunciar esse Jesus para as outras pessoas. Quero te agradecer, Senhor, por esse ano, Pai. Apesar das dificuldades, apesar das perdas, nós te louvamos, Senhor, porque em tudo devemos dar graça, porque é a Tua vontade. E nós queremos, Senhor Jesus, agradecer ao Pai, a cada irmão e irmã que pôde participar desses encontros, Senhor. Pôde aprender mais um pouco, Senhor, da Tua palavra. Quero, Senhor, te agradecer, ó Deus, e te pedir, ó Pai, que tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da nossa nação. Ó Deus, derrama, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas e que o ano que vem possamos estarmos firmes, Senhor, e fortes, Senhor Jesus, na Tua presença, Senhor. Que não venhamos a desanimar, mas que possamos estar fortes. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos irmãos. Então essa é a nossa última escola dominical do ano. Então, o ano que vem nós nos encontraremos novamente, se Deus quiser, presencialmente, e se não for da vontade do Senhor, estaremos aqui, para a honra e glória do Senhor. E até mais.
Feliz Natal, feliz Ano Novo para você e para sua família.